Já pensou que aquele blazer ou aquela camisa perfeito para você ficar elegante pode estar na seção masculina? É um consenso na internet sobre moda, consultoria de imagem, que você colocar um blazer ou uma camisa, automaticamente você já passa mais seriedade, mais formalidade. Claro, por conta de serem peças que são mesmo de um conjunto que pode ser quase o ápice do mais formal que existe, que é um terno. E quando você usa, essas características se traduzem então para aquilo que você está vestindo, mesmo que você coloque isso só com uma calça jeans e uma camiseta. Ou até mesmo se você usar isso com um short. Esses elementos já trazem uma informação de que você está um pouco mais arrumado. Mas existem N tipos de blazers, camisas. E aí que você pode ver uma referência linda no Pinterest, ou a sua influenciadora de moda preferida vai dar aquela dica de como você se vestir mais elegante, e você vai tentar replicar, não conhecendo o seu corpo, e tem um caimento péssimo. E como eu sempre vou falar aqui no meu trabalho, vou defender, o mais importante, antes da gente falar de estilo, antes da gente falar de intenção de marca, e de perguntar qualquer outra informação mais rebuscada, a gente tem que voltar para a questão mais importante. Quem está vestindo essa peça? Qual é o tipo de corpo dessa mulher? Isso é o mais importante. E se você não me conhece, eu sou Thalita, personal shopper. Já te convido a conhecer o meu trabalho. E por favor, já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve para acompanhar o canal. E voltando, toda peça tem que repetir as linhas e a estrutura já presente no seu corpo. Então você pode escolher 10 blazers, 10 camisas e não se sentir bem dentro de nenhuma delas. Você pode, por exemplo, se perder dentro de um blazer muito oversized ou usar linhas e estruturas muito rígidas e apertadas para o seu tipo de corpo e vai parecer apertado, vai ter um caimento estranho mesmo sendo do seu tamanho. E para a gente ter mais opções para atender diferentes tipos de corpos, fica a minha recomendação para a gente também olhar a seção masculina, blazers e camisas masculinas. Principalmente se você é uma dramática, você vai se beneficiar muito dos cortes mais retos, de linhas e materiais mais rígidos. Ou se você é uma natural extravagante, você vai se beneficiar muito dos caimentos mais soltos, mais largos, mais oversized dos números masculinos. Até se você for uma clássica, você também pode achar acabamentos e caimentos muito bons nas linhas slim fit. Já se você é uma romântica ou qualquer outra dessas identidades de tipos corporais menores, mais arredondados, talvez já não seja o ideal, melhor ficar mesmo com as peças femininas. Desde que a gente começou esse vídeo, você já deve ter percebido que eu estou vestindo um belíssimo blazer, e sim, ele é masculino. Você tinha percebido? Pois é. E agora eu vou contar uma pequena história sobre como eu adquiri esse blazer. É que seu chá, sua água, me acompanhe. Esse não é o primeiro item que eu experimento da seção masculina. Para calça social, camisa, eu sempre tô lá. Enquanto eu viajava por Roma, sim, passei por várias lojas de ternos masculinos. E eu tava tão focada em comprar uma bolsa de couro na Itália, tem vídeo aqui, você pode conferir também, que eu esqueci, e que falha minha enquanto personal shopper, e esquecer completamente de quão bons são os ternos italianos. Mas as lojas me lembraram muito rapidamente assim que eu cheguei, porque tinha várias delas. É meio que impossível você andar pelo centro de Roma e não passar por várias lojas com vários ternos. E até que eu passei e vi uma loja que tinha algumas peças e alguns ternos, blazers, camisas, dentro do orçamento que eu tinha disponível. E entrei na loja, não fui atendida de primeiro. Não sei se eu tenho eh, aparência de quem não poderia comprar um terno, ou também, às vezes, não vou julgar tanto, as vendedoras já estavam muito acostumada com turista que só entra pra ver e não leva nada, que são lojas mesmo ali muito de regiões muito turísticas. Mas então entrei e fiquei uns 5 minutos ali esperando pra ser atendida, parada do lado do terno que eu queria. Não fui atendida, até que tive que chamar a vendedora. Eu olhei e pedi pra ela um tamanho 40. E isso acontece também, já aconteceu mais de uma vez. Mas eu estava, então, acompanhada, e aí a vendedora olhou pra mim e falou: 40 é pra ele, no caso meu marido, e eu: "Não, é pra mim". No que ela insistiu: "É pra ele?" E eu: "Não, é pra mim". E ela mesmo com dúvida e achando muito estranho, foi lá buscar o terno. Acho que elas não estavam muito acostumadas a ter mulheres ali no provador. Foi engraçado eu experimentando um terno de um lado e um senhor experimentando o terno do outro lado, separados. E eu gostei muito do primeiro terno, mas lá dentro da loja, no fundo, eu vi um que é, no caso, esse, que na verdade é um conjunto, é a parte de cima do blazer e também uma calça. Embora a calça eu acabe usando menos, o blazer eu uso muito, muito, muito. Já é uma das peças que eu mais uso em meia estação. E aqui não faz a menor diferença se é uma peça do guarda-roupa masculino, porque o caimento é o ideal. E como o meu trabalho também é indicar peças e te inspirar aqui a escolher algumas, mas antes
É importante sempre saber qual é o seu tipo de corpo. Vamos ver aqui algumas opções. Inclusive, lojas fast fashion, melhorem um pouco porque tinha muito pouca opção de blazer. Tinha mais camisas e calças. Então vamos lá para essas opções. Essa primeira, ela pode servir muito bem se você tem um tipo de corpo das naturais, assim como eu. Mulheres que têm estrutura com mais largura. Ele tem um caimento mais solto, você pode ver que ele não é tão ajustado. Os acabamentos são arredondados, tem bolsos grandes, arredondados, não tem muitas linhas retas, rígidas. E ele termina ali na altura do quadril, vai funcionar muito bem para essa. Vai funcionar muito bem para esse tipo de cor. E estendendo aqui as opções agora para camisa e calça. Essa calça aqui, ela ainda tem um elástico na cintura. Isso é muito legal para acomodar um corpo feminino. Por ela ser uma calça reta, isso aqui vai funcionar para praticamente todo tipo de corpo, desde uma dramática, uma natural, as clássicas. Muito provavelmente também uma gamine. Talvez não funcione para uma romântica que tem aqui um quadril, é o único quadril que é realmente o mais arredondado de todos e aqui precisaria de uma cintura mais definida. Mas essa calça é basicamente um coringa e tire vantagem aqui do elástico. E por último eu vou deixar aqui uma indicação de camisa. Essa camisa tem tons muito bonitos, vai funcionar muito bem novamente para mulheres da família das naturais. Se você não está encontrando uma camisa de linho que tem um caimento mais solto, sem marcação na cintura, essa camisa da seção masculina vai ser perfeita. E é linho, então muito fresca, vai compor muito bem desde a camisa mesmo que você precisa ali mais social até ela usada como terceira peça, vai ser perfeito. E as cores, de novo, eu tô encantada com a opção, a cartela de cores que tem na opção dessa camisa. E se você quer entender melhor por que eu tô falando tanto de recomendações mais soltas para quem é uma natural, tem o vídeo da Margot Robbie, que tem esse tipo de corpo, e ali eu explico muito melhor o porquê que a gente tem que usar esse tipo de caimento. Mas se você acha que não tem esse tipo de corpo, será que você tem um corpo mais parecido com o da Penélope de Bridgerton? Uma mulher menor, plus size, fica aqui também o vídeo dela de recomendação. E eu te vejo na sua análise ou no próximo vídeo.